Indalécio Gomes Neto nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de São Francisco de Paula, em 23 de fevereiro de 1941. Formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Caxias do Sul. Foi juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, promovido por merecimento. Atuou também como presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Nona Região entre 1978 e 1979. No TRT da Nona Região, foi membro da Comissão de Revista, vice-presidente de 1988 a 1989, membro da Comissão de Regimento Interno e presidente interino durante setembro e outubro de 89. Em seguida, assumiu como presidente e exerceu o mandato até outubro de 1991. No ano seguinte, tornou-se ministro do Tribunal Superior do Trabalho, onde se aposentou em 1996. Desde então, exerce a advocacia nas cidades de Curitiba e Brasília. Eu fiz o meu concurso no Rio Grande do Sul, que na época tinha jurisdição também no estado de Santa Catarina, né? Foi no ano de 1970 que eu fiz o concurso. Aí fui aprovado e assumi como juiz substituto lá. E me mandaram jurisdicionar, substituir, na época, substituir em Santa Catarina. Aí, como fiquei um mês em Blumenau, depois um mês em Brusque, depois mais um mês em Tubarão, e depois me mandaram para Criciúma. Né? E em Criciúma eu fiquei aproximadamente 5 anos, ou quase 5 anos em Criciúma, contando o tempo de juiz substituto e depois de titular. E só vim para Curitiba quando, na verdade, instalaram este tribunal, porque daí o doutor Pedro Ribeiro Tavares, que era o titular da então primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, ele veio integrar a composição, a primeira composição do tribunal. E aí vagou a primeira Junta de Curitiba, e aí eu pedi a minha remoção para a primeira Junta de Curitiba. E fiquei, eu acredito que eu tenha ficado também aproximadamente 5 anos na então primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, porque ao todo eu fiquei 10 anos como juiz de primeiro grau. E em 1981, em dezembro, eu integrei uma lista tríplice, pelo critério de merecimento, e fui promovido para o Tribunal Regional do Trabalho, este tribunal aqui. Então eu passei a integrar a composição do tribunal em 1981. E fiquei no tribunal de 1981 a 1992. Em 1982, eu fui convocado para atuar no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E nesse meio tempo, depois de convocado, eu também integrei uma lista tríplice lá para preencher um cargo reservado aos magistrados de carreira, e fui nomeado, fui indicado, primeiro indicado ao Senado da República, como escolhido, né, para integrar essa vaga. E depois que fui aprovado, então meu nome foi aprovado pelo Senado. Então foi uma sessão assim no Senado da República, na Comissão de Constituição e Justiça, que eu não esqueço. É uma coisa que esta realmente ficou na minha memória muito, muito bonita para mim, a solenidade, né? No início eles davam a palavra ao candidato para se expressar e dizer o que desejasse, e depois é que passavam a palavra aos senadores para fazer as perguntas. Sempre foi criticada esta sessão da Comissão de Constituição e Justiça, porque se dizia ou se diz que às vezes não investigam muito os candidatos, né? Nós sabemos que na Suprema Corte Americana, às vezes vão meses, né, depois que o nome é remetido ao Senado da República, né, para aprovar a indicação do presidente da República.
Aqui é mais rápido, né? Mas no meu caso e no caso de outros ministros, porque no dia lá também tinha um juiz federal que estava sendo indicado para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. No nosso caso, eles questionaram bastante. E eu achei muito bom, para mim foi muito prazeroso, né? Então, em 92, eu tomei posse no Tribunal Superior do Trabalho como ministro, depois de nomeado pelo presidente da República, na época o presidente Itamar Franco, que tinha assumido a presidência, e fiquei no TST aproximadamente, não cheguei a completar bem, 4 anos. Depois, meus filhos naquela época estavam naquela faixa de adolescência e tinham uma dificuldade de adaptação em Brasília, porque a terra deles, eles sempre me diziam, tua terra pode não ser Curitiba, mas a nossa é. E tinham muita vontade de retornar a Curitiba, né? Por isso que eu saí, e me recordo que os colegas na ocasião diziam que eu estava saindo muito precocemente ainda do TST. E na verdade foi, né? Eu requeri aposentadoria, eu estava com 55 anos, poderia ter ficado mais 15 anos, aliás, estaria lá até hoje se quisesse, né? Porque ainda não teria tempo para cair na compulsória, né? Mas, como eu disse na minha despedida do TST, né, tem 2 instituições que para mim são muito importantes na vida, né, que é a instituição familiar, ao qual eu tenho um apego muito forte, e a instituição da justiça, na qual eu entrei por uma efetiva vocação, com aquela vontade desde menino ginasiano, na época nós tínhamos o ginásio, de ser magistrado. Isso é uma coisa que já nasceu, despertou esse interesse dentro da minha casa, né? Então, para mim, foi esses 25 anos aproximadamente que eu fiquei no judiciário, 10 no primeiro grau, 11 aqui nesse tribunal, e aproximadamente 4 no TST, foi uma trajetória que me trouxe uma experiência riquíssima e que eu recordo com muita alegria, com muita satisfação. Aprendi muito nessa caminhada, convivi com excelentes magistrados, né? Opiniões divergentes, sim, mas isso é próprio, é da essência da democracia, né? Ainda mais num colegiado, né? Doutor Pretestato. O doutor Pretestato entrou mais tarde aqui, mas trouxe o seu contributo também, vindo do Ministério Público, uma visão interessante. Hoje ainda se questiona esta participação do Ministério Público pelo 5º Constitucional e dos advogados na composição dos tribunais. Eu, sinceramente, com o respeito que me merece as opiniões divergentes, eu acho que é salutar, porque se traz uma visão diferente e este intercâmbio de ideias e mesmo as divergências é que faz efetivamente a justiça mais efetiva, mais forte e mais respeitada no seio da sociedade. Então a minha, digamos assim, a voo de pássaros, a minha trajetória dentro da magistratura foi mais ou menos essa aí. Tudo que é novo, que inicia, ele gera controvérsias até que se afirme a instituição, né? Então o tribunal nasceu e foi instalado com muita expectativa favorável, eu diria, pela sociedade paranaense. Mas as instalações, evidentemente, eram extremamente modestas, né? O tribunal se instalou ali na 13 de maio, entre a Doutor Pedrosa e a Visconde de Guarapuava, e era um prédio extremamente pequeno, mas foi o possível na ocasião. E as sessões, digamos, como naquela época não tinham tantos processos, mas também não era bem assim, porque começaram a vir os resíduos
porque ele foi desmembrado parte do Tribunal de São Paulo, no caso do Paraná, e parte do Tribunal do Rio Grande do Sul. Então vieram os resíduos. Então acabou, desde o início, tendo bastante processo para julgar, porque julgava aqueles oriundos desses tribunais na área de abrangência do novo tribunal, né? Mas os debates, é natural, os juízes iniciando a judicatura num tribunal novo, então os debates eram candentes, intensos, né? E cada um, eu não participei dessa primeira composição, só fui, como já lhe disse, integrar o tribunal em 81, mas os debates eram constantes, né, sobre os temas jurídicos, né? Eu diria que foi muito bonito. Tínhamos juízes de excelente bagagem intelectual. Não gostaria de citar nenhum para não deixar ninguém de fora, porque eu acho que todos deram uma bela contribuição ao tribunal, na sua passagem pelo tribunal. Mas no início era tudo o quadro de funcionários acanhado. Para lhe dar uma ideia, quando criaram o tribunal, nós não tínhamos o quadro de juízes substitutos. Criaram o tribunal sem ter um quadro de juízes substitutos. Aí os juízes de primeiro grau, titulares de juntas, eles tinham que ficar acumulando várias unidades judiciárias, né, para poder funcionar. Eram poucas no Paraná. Mas de 76 até 79, quando tomou posse a primeira turma de juízes concursados pelo tribunal, não se poderia tirar nem férias, porque como é que ia tirar férias? Não tinha que substituir-se. Pelo contrário, você tinha que acumular mais juntas de conciliação e julgamento para que elas funcionassem. E tinha um colega nosso que ele presidia uma junta de menor movimento, então esse ficava às vezes com 3, 4 juntas para tocar ao mesmo tempo, né? Então, uma semana ele fazia audiência numa, segunda, noutra, terça, quarta e quinta, e ia levando, né? E isso foi até 1979. Tanto que, quando assumiram os novos juízes, todo mundo tinha muitas férias acumuladas, doutor Protestato, porque as férias não foram possíveis serem gozadas, usufruídas nesse período, né? Nós não tínhamos na época uma indústria forte, como o senhor frisou, né? Então a economia do estado do Paraná, ela era baseada principalmente na agricultura, né, no agronegócio, né, digamos assim. Mas o agronegócio da época também não era o agronegócio de hoje, né? Eu recordo-me que visitei no interior do Paraná uma fazenda de café que tinha sido dizimada por aquela geada de 75, já de neve. E o fazendeiro lá ficou tão desestimulado que acabou uma plantação de café. Então ele me mostrou lá, tinha mais de 60 casas que abrigavam aquele pessoal, e aquelas casas todas estavam fechadas na fazenda, né? Por conta disso, surgiram muitas reclamatórias trabalhistas também no meio rural, decorrentes do meio rural. Quer dizer, na verdade, a Jada expulsou da plantação de café os agricultores, e eles foram obrigados a fazer demissões, às vezes, em massa, porque o café, não sei se agora é assim, mas na época, demandava muita mão de obra, né? Então, e no comércio em geral também tinha muitas ações, né? Mas nada, digamos, comparável a hoje que o mundo mudou completamente, e o estado do Paraná não foi exceção, mudou, e sobretudo após ou na gestão do governo Lerner, que foi governador do estado, houve uma atração muito forte de indústrias para o estado do Paraná. Então, a partir daí, passou a ter um novo panorama, e
e o Estado do Paraná passou também a ter um peso econômico na parte industrial muito forte. Discutia-se muito que essas indústrias automotivas traziam, ou melhor, iriam contratar pouca mão de obra. Mas o que se constatou é que aonde essas indústrias foram montadas, eu, por exemplo, conheci São José dos Pinhais, floresceu ali uma atividade econômica enorme, porque é a parte da construção civil, é o supermercado, é a farmácia, são as empresas prestadoras de serviços, as empresas que fornecem peças. Então, na verdade, houve uma forte demanda em razão da instalação dessas indústrias. E, como consequência, claro, as demandas trabalhistas aumentam, até porque nós temos uma legislação que é muito complexa, muito minudente, e que foi uma legislação importante, digamos, no Brasil, antes da industrialização, quando o Brasil estava entrando numa industrialização estimulada pelo Estado, né, a partir da era do Getúlio Vargas, né, mas na verdade a grande força que teve, que foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, para citar alguns exemplos, Vale do Rio Doce, né, a Petrobras. Eu mesmo, como estudante, ganhei um título na universidade, fazendo um discurso defendendo o petróleo é nosso, né, porque na época era isto que comandava o país, né? Quer dizer, o Estado tinha uma presença muito forte, né, na economia. Hoje as coisas estão muito modificadas, né? O mundo não tem mais fronteiras, né? E então eu acho que, inclusive, a nossa legislação trabalhista, que cumpriu um papel educacional nas relações entre empregado e empregador, muito relevante, eu tenho essa convicção, mas hoje em muitos itens ou capítulos precisaria ela ser revista, né? Porque tivemos uma nova Constituição, que é verdade, aprofundou, digamos, a proteção de muitos direitos trabalhistas, né? Mas também ela abriu a porta para uma nova visão de mundo, né? E com essa Constituição o Brasil fez uma opção democrática, né? Fez uma opção por um Estado democrático de direito. Essa foi a opção que os nossos constituintes fizeram. Tanto que a nossa Constituição começa já lá se não me falha a memória, no 3º artigo, que o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Então, passou a ter muita importância, né, o cumprimento da legislação, para que isto gerasse confiança nos novos investidores, né? Mas como a legislação é muito, digamos assim, engessada, às vezes não sobra espaço para que esses atores da produção, que é o capital e o trabalho, que, diga-se de passagem, a nossa Constituição também conferiu a eles igual peso. Está lá no artigo 170 da Constituição. Então são dois atores importantíssimos e que têm igual peso no desenvolvimento do país, na construção do país. Por isso que há um princípio no processo do trabalho, que eu sempre digo que é o pináculo de todos os princípios, que é a conciliação. Ou seja, a conciliação, ela se sobrepõe, ela vem antes do julgamento. Nós temos que perseguir sempre a conciliação. E se a legislação não fosse tão engessada, tenho para mim que hoje, com a evolução que temos, né, na ordem sindical, embora ainda muito ligada ao Estado, mas houve, de certo modo, um fortalecimento do sindicalismo no Brasil. Se tivesse mais espaço para os sindicatos negociarem com os sindicatos de empresa e empresas diretamente, seria melhor para o país, seria melhor para os empregados. Porque sem estimular o aumento de emprego, nós não temos emprego. O Estado está com a sua capacidade de investimento exaurida, né? Então, eu acho que
estamos num contexto em que precisaríamos olhar com muita seriedade, muita responsabilidade esse horizonte que se abre para o Brasil e que é promissor. O Brasil hoje já é muito respeitado no contexto internacional, né? Mas nós temos concorrências com os nossos produtos. Se nós não tivermos flexibilidade para, de repente, um produto de outro país similar ao nosso sai muito mais barato, já que temos uma carga tributária enorme, muito pesada, que vai aproximadamente, oscila entre 38% a 40% do PIB, e bem por conta disso não podemos engessar em outras pontas a economia, o desenvolvimento social, porque se assim o fizermos, nós não vamos aumentar a quantidade de empregos que precisamos a todo ano, né? Nós precisamos atrair investimento e aumentar a quantidade de emprego. E a Justiça do Trabalho, nesse contexto, nesse horizonte, eu entendo ainda que há para a Justiça do Trabalho um papel relevante. Relevante no sentido de dar uma direção às partes, tanto o capital quanto o trabalho, que normas, que rumo deve seguir para que ambos os lados se entendam e contribuam cada vez mais para o desenvolvimento do país. Não pode haver nem preferência nem para o lado do empregador, nem para o lado do empregado. Há que haver um equilíbrio. O juiz, eu sempre digo, não é um santo, né? Mas ele tem que ficar equidistante das demandas, dos interesses das partes para poder decidir com isenção e mirando aquilo que é melhor para o país. Um juiz de tribunal na época, hoje desembargador, né? Ele tinha um assessor e um quadro de funcionários. Recordo-me que eu tinha no meu gabinete, eu não quero incorrer aqui num livro que eu li há uns meses atrás, que se intitula Falsas Memórias, né? Mas no gabinete do juiz era no máximo 4 servidores. 4 servidores. E tinha um volume, não nada comparável com o de hoje, mas tinha um volume grande de processos, né? E as condições eram... Agora, esse tribunal aqui, particularmente, eu devo dizer ao senhor o seguinte, porque a sua pergunta é também no plano material e político. No plano político, nós sempre tivemos ampla liberdade de trabalhar. Eu, por exemplo, sou um juiz que enfrentei um período ainda do governo dos militares, né, que tinha o AI-5. Eu nunca fui pressionado, até porque nunca fui do tipo do juiz que me deixaria pressionar, né? Não me deixaria. Eu votei sempre com a minha convicção. Posso ter errado, e evidentemente que quem julga tem que contrariar interesses e está sujeito a errar como qualquer atividade. Mas o desejo era acertar, né? E nunca fui pressionado por militar, por autoridade política, de qualquer ordem, a decidir deste ou daquele modo. Recebia os advogados sem qualquer constrangimento, a porta do meu gabinete era aberta, os ouvia com educação e depois decidia com a minha convicção, né? Então esse episódio aí que o senhor, essa época que o senhor frisou aí, era mais ou menos assim. Poucos funcionários, se trabalhava muito. Eu ainda era daquela geração de juízes que levava processo para casa, né? E estudava muito os processos em casa, né? Estudava, também lecionava na faculdade, então tinha que misturar tudo isso, né? Atender os meus deveres da faculdade e os meus deveres da judicatura. Embora eu sempre entendia que deveriam prevalecer os interesses da judicatura, porque para este é que eu fiz concurso, é este que me remunerava e ao qual eu tinha que dedicar toda o meu trabalho,
o meu conhecimento a respeito dos processos para proferir uma decisão mais justa, a mais equilibrada possível. Eu fui vice-presidente do Dr. Leonardo Abage, né, de saudosa memória, né. O Dr. Leonardo Abage, nós tivemos um entrosamento extraordinário. Ele era uma figura humana singular, né, Dr. Protestanto. E tivemos Depois o Dr. Abage, ele, ainda no curso da gestão dele, ele caiu na compulsória. Fez 70 anos, né? E eu fiquei com ele, no gabinete dele, até o último minuto do dia, né? Eu o acompanhei até o carro ainda, né? Quando ele foi embora, naturalmente que ele estava tomado de uma forte emoção, que é natural. O cidadão, depois de ser juiz por tantos anos, de repente cai na compulsória e diz: a minha carreira de magistrado ativa acabou aqui, né? Então eu me recordo desses fatos assim, mas foi um período muito bom. A gente trabalhava, eu diria, juntos, né? E ele era um magistrado, era um conselheiro. Toda gestão, seja ela de quem for, ela tende a agradar e desagradar. Mas eu não assumi com o propósito de desagradar ninguém, eu assumi com o propósito de fazer a melhor gestão possível. E eu tinha, no meu horizonte de administrador, o desejo de adquirir uma nova sede para o tribunal, fazer com que algumas juntas de conciliação e julgamento também pudessem ser instaladas em sedes dignas, né? E outra meta administrativa que sempre esteve no meu horizonte era começar a informatização do tribunal. Eu já via naquela época que o caminho era a informatização. Agora imagine os senhores, né, naquela época você mexer com informatização. Ninguém queria. O sujeito é um visionário, né? É um visionário. Aí nós não tínhamos recursos no orçamento. Porque o gestor público ele só pode utilizar as verbas que estão no orçamento. E assim mesmo com a rubrica específica. Você não pode jogar de uma rubrica para outra, né? Pelo menos no meu tempo não podia, né? As leis oscilam muito, não sei se hoje é assim. E aí eu pensei, mas o que eu vou fazer? Que já que não há possibilidade de iniciar a informatização com recursos públicos, mas eu tenho que arrumar esses recursos, senão eu não vou iniciar a informatização do tribunal. Aí me veio na cabeça o seguinte: olha, com todo o respeito os que pensam o contrário, eu sempre respeitei muito as opiniões divergentes, digo, eu vou alienar os carros oficiais do tribunal. E cada juiz tinha um carro à disposição, depois tinha mais da corregedoria e da presidência. Digo, eu vou alienar todos esses cargos oficiais, fazer um leilão público, propondo a troca por equipamento de informática. Isso criou um certo frisson no tribunal, o que é natural. Eu encarava aquilo com naturalidade, ninguém era obrigado a ter o mesmo ponto de vista que eu tinha, né? Mas enfim, levamos avante esse projeto. E aí eu vi que o tribunal não... havia muita divergência no tribunal, aí eu fiz por ato da presidência. Consultei, me entrevistei com muita gente, até a Procuradoria da República, na época que fazia as vezes de advogado da União, porque nós não tínhamos ainda a advocacia da União, né? Então consultei, ouvi, palpitei, ouvi palpites, conselhos, e baixei um ato mandando fazer uma licitação para trocar os carros oficiais por equipamento de informática. Deu um furor, né? Aí saiu na imprensa, porque era uma coisa nova, naturalmente. Algumas pessoas, pô, mas isso aí, o que ele quer fazer com isso, né? E alguns juízes, colegas meus, amigos, dizem, puxa, o juiz custa tanto a conquistar um espaço,
De repente conquista uma coisa que não é mordomia para transportar ele, você aliena os carros. Digo, bom, mas eu estou alienando por uma boa causa, que é iniciar a informatização do tribunal. E logo surgiram empresas interessadas e fizemos esse encontro de contas via licitação pública, e assim começamos a informatização do tribunal. Precariamente, mas iniciamos. E hoje ninguém imagina que se possa atuar mais sem os equipamentos de informática, informatização, porque já estamos na era do processo eletrônico. Logo, logo os processos não tem mais folha, vão ser só eletrônicos. Tá? E veja o avanço extraordinário que o mundo teve nessa área da informática, e o Brasil, felizmente, não ficou para trás. Né? Mas naquele momento eu lhe digo que foi muito importante. Foi muito importante esse início de atividade. Né? E alguns colegas ficaram aborrecidos, ficaram sem o carro oficial. Eu mesmo, para dar o exemplo aí, tenho orgulho de dizer isso, porque eu preservei o carro da corregedoria e da presidência, mas não usei mais. Usava o meu particular para vir ao trabalho, para não dizer que eu tinha deixado... enfim, eu não queria arestas dessa área, eu queria era fazer as coisas. Então adquirimos essa sede ali na Vicente Machado 147, na minha gestão, iniciamos a informática, instalamos várias juntas de conciliação e julgamento no interior. Aí Cianorte, nós no ano seguinte conseguimos uma verba para iniciar a construção, mas era uma verba que dava só para fazer os alicerces. Aí eu fui lá, reuni a comunidade, prefeito, vereadores, e contei a história para eles. Se vocês querem, na época não tinha ainda a lei da parceria pública-privada, né? Não tinha. Mas digo, se vocês querem fazer uma parceria, eu consulto o TST se isso é possível, e eu ergo esse prédio até o alicerce, e daí para frente a comunidade faz. Toparam na hora, doutor Pretestato. Toparam na hora, e assim foi feito. E ficaram tão felizes, que aí quando eu já estava no TST, me otorgaram o título de cidadão de Cianorte, e que eu guardo num quadro com muita honra, com muita satisfação, em poder ter dado esse contributo para aquela operosa comunidade. Mas eu lembro que naquela época existia um grande provedor, era um provedor, um enorme provedor, e este provedor é que comandava o resto. Hoje a coisa modernizou, é muito diferente, né? É rede de microcomputador, né? Então na época era um grande provedor. Mas parte considerável dos funcionários dos juízes ainda preferiam fazer na máquina de datilografia, porque era com esse instrumento que estavam acostumados. Na minha época foi muito difícil, né? Porque o tribunal não tinha um quadro de informática. Então a primeira providência que eu fiz foi criar um anteprojeto de quadro de servidores da área de informática, e remeter ao Tribunal Superior do Trabalho para que o tribunal enviasse ao Congresso Nacional. E me debati o tempo da minha gestão toda, e não foi possível aprovar esta lei criando o quadro de informática aqui do TRT. Por causa que não tínhamos o quadro, né, de especialistas. Né? Então, às vezes vinha um funcionário que dominava o assunto de outro tribunal, né? Ou o próprio TST, na minha época, chegou a mandar alguém para cá, né? Mas era muito sofrível. O início, eu lhe diria que, às vezes, causava até um desânimo, né? Porque era tudo difícil, né? E eu tinha a convicção firme que o caminho era esse, era informatizar. E hoje a realidade deu a resposta, né? Eu na verdade, entrei 2 vezes na lista para o TST. E nas 2 vezes, na primeira vez que eu entrei na lista, eu estava na presidência do tribunal ainda. Entrei na lista e
E foi tão rápida a indicação do ministro, que quando eu pensei assim em ver se tinha que fazer alguma coisa, já estava nomeado ministro, que foi nomeado o ministro Marco Aurélio Giacomini, né? E interessante, depois, quando eu já tinha deixado a presidência do TST em 92, eu fui convocado para substituir em Brasília. E aí eu acabei entrando novamente na lista. Foi aí, nessa segunda vez, que eu fui indicado e depois, mais tarde, nomeado ministro. Foi uma segunda vez, uma segunda oportunidade. Eu diria que nos primeiros meses que eu deixei a judicatura, né, havia assim, um sentimento muito forte de perda, não de poder, né, nunca isso me envolveu, essa questão do poder, né, mas perda de estar fazendo aquilo que eu gostava muito, que eu me achava que tinha traquejo para aquilo, que estudei para aquilo, que persegui aquilo. Então houve sim esse sentimento de perda, né? Por outro lado, eu vim porque minha família já estava morando aqui em Curitiba. Eles ficaram só um ano comigo em Brasília. Eu vim para cá com eles estavam os filhos adolescentes, numa fase difícil da vida, né? Eu pude ajudar minha mulher, pude ajudar eles, e eu posso dizer o seguinte, que eles ficaram felizes da vida que eu viesse embora, né? É muito tempo, sim, eu escrevi à mão, mas eu vou lhe dizer por quê. Eu ainda sou de uma época de geração de juízes que trabalhava muito no processo. E na época o juiz, no início da minha carreira, ele ganhava muito pouco. Eu tinha só uma máquina, Lettera 22, para fazer, e eu fazia muita sentença em casa. E esta máquina, como se diz na gíria, encrencava muito, né? Então, às vezes eu digo, eu vou fazer a mão porque é mais rápido. E a minha mulher escrevia mais depressa do que eu. Às vezes eu ditava para ela, pegava o processo e ficava caminhando, editando, e ela escrevia. Então, tinha essa ajuda, digamos assim, doméstica também, né? E realmente fiz muitas sentenças à mão, né? Mas com o tempo eu cheguei a comprar uma máquina elétrica. Comprei uma máquina elétrica, daí levei para casa, fui treinando, né? Porque, doutor Pretestato, eu trazia muitas sentenças, quando era juiz de primeiro grau, prontas, né? Chegava ali e estava prontinha a sentença, né? Então já trazia datilografado, até porque nós tínhamos poucos funcionários, né? Então, se você trouxesse o trabalho pronto, era muito melhor, né? E aí e me tornei um datilógrafo, né, mais tarde, né? E depois, em Brasília, quando eu fui para lá, eu trabalhei muito, porque não estava iniciando, mas estava na fase preliminar da informatização, né? E eu trabalhei muito com máquina elétrica. Então eu parava no hotel, eu tinha uma máquina elétrica, né? Só que fazia um barulho danado, os vizinhos do lado começaram a reclamar. De noite, né? Eles queriam dormir, a máquina... Certos pensavam, quem é esse sujeito aí que não para de bater máquina de noite? O meu avô, a minha família toda, ela é da região da Campanha do Rio Grande do Sul, e desde os meus bisavós, a atividade econômica deles era fazenda, né? Fazenda de gado, não de plantação. E as fazendas, evidentemente, quando morria um, elas iam sendo partilhadas e ficando cada vez menor. E o meu avô diz, olha, eu não gostaria que você ficasse aqui fazendeiro. Eu gostaria que você... Ele tinha um juiz de direito que era muito amigo dele e que às vezes ia lá na fazenda dele, domingo, comer churrasco. Ele dizia, eu gostaria que você fosse juiz de comarca. Eu vi aquilo, nem sabia direito, um menino de 9, 10 anos, o que era aquilo, né? Mas aquilo foi amadurecendo na minha cabeça, né? E eu, sobretudo, quando entrei no ginásio,
na época tinha o ginásio, eu já entrei com essa direção e essa convicção. Formei-me um pouco tarde, porque a minha família, como eu digo, era oriunda da campanha, né? E eu frequentava muito as escolas de campo, então, na verdade, eu fui para a cidade e já era um menino grande, né? Ou como se diz lá no Rio Grande do Sul, um guri grande, né? Então, me formei com 28 anos. Mas no mesmo... Isso foi em 16 de dezembro de 69. 7 de janeiro abriram as inscrições para juiz, e como eu tinha feito aqueles estágios no fórum, aqueles 2 anos, doutor Pretestato, foram validados, né, com esse estágio. Eu já me inscrevi para juiz do trabalho, juiz de direito, e na verdade eu conhecia mais e tinha mais contato e intimidade com o juizado de direito, né? E fui indo, fazendo os 2 concursos. Quando eu estava já nos últimos exames, felizmente estava passando nos 2, o concurso para juiz do trabalho andou um pouco na frente. E aí eu fui nomeado, em 1971. Aí eu fui, mas antes de ser nomeado, eu fui consultar alguns professores, dentre os quais eu destaco o desembargador aposentado hoje, Herman Homem de Carvalho, que era um processualista, até tem livros editados. O desembargador Daiello, que foi o pai das escolas da magistratura, foi quem iniciou as escolas da magistratura, perguntando para eles o que eu deveria fazer. Vou ser juiz de direito ou juiz do trabalho? Eles me perguntaram, mas qual é a área que você tem mais intimidade? Eu tenho mais como juiz de direito, que é a área que é o escritório que eu estagiei no fórum, então é natural que é a área que eu conheço. Daí um deles me botou a mão no ombro, não pense 2 vezes. Juiz do trabalho, você vai para cidades melhores, você pode aprofundar melhor o teu estudo, porque é uma área específica, né? E tem um detalhe que também a gente não pode ignorar no início da carreira. Pago melhor do que o juiz de direito, né? Então eu vim para a Justiça do Trabalho por conta desses conselhos e me dei muito bem, foi uma judicatura para mim muito, digamos, de memória muito saudável. E eu me orgulho muito de ter pertencido a esta jurisdição da Justiça do Trabalho, o Tribunal da 9ª Região, também por um outro aspecto, né? Ao longo da vida desse tribunal, um país que, lamentavelmente, a gente, a todo momento aí, houve a descoberta de atos de corrupção, nunca, com toda a sinceridade da minha vida, nunca ouvi qualquer questionamento quanto à correção dos juízes integrantes do tribunal. Nem no meu tempo e nem agora. Nunca ouvi nada. Então eu acho que isto é um dever, não tem dúvida, do juiz, que é, acima de tudo, um servidor do público, mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que dá orgulho para a gente ter pertencido a uma instituição que eu afirmo com precisão, uma instituição limpa, né? Pode-se ter divergências de pensamento, de enfoques, mas, como eu disse já lá atrás, isto também é salutar porque faz parte do regime democrático. Na pessoa do seu presidente, o desembargador Ney de Freitas, por essa iniciativa de fazer esse resgate da memória da Justiça do Trabalho da 9ª Região e da sua trajetória desde a instalação deste tribunal até os dias de hoje. E eu tenho também a firme convicção que este tribunal seguirá honrando essa tradição de equilíbrio, de ponderação, de lisura, e dando a sua contribuição para o aperfeiçoamento das nossas instituições.